Não é a Ucrânia, não é a Rússia, é a invasão no recorte jurídico. Estamos aqui com o Rodrigo Martins, advogado do Rio Grande do Norte. Eu, Delano Souza, sequestrei e tomei de conta deste podcast, que é o maior do Nordeste. Doutor, seja muito bem-vindo. Você que é um advogado experiente, que conhece bem de provas digitais, eu como um amante, como um estudioso de provas digitais, é uma satisfação imensa tê-lo aqui e tomar essa liberdade, tomar este microfone, essa oportunidade de ouvir e aprender com Vossa Excelência. Imagina, doutor Delano, uma satisfação toda minha, uma honra toda minha, em especial, novamente falando com você sobre um tema que sou apaixonado e, na verdade, eu estava conversando com os colegas, provas digitais todo mundo, todo advogado que passou a atuar com provas digitais, ele é uma espécie de desbravador, porque ele vem da evolução de um processo analógico, que inclusive o professor Áureo Lopes Júnior trata no conceito processual penal on-life, parte analógica, parte online, para todos nós advogados, criminalistas, que estamos atuando nessa nova era, que eu costumo falar que era da caneta Bic ao byte, é um desafio nós desbravarmos essa nova era e é muito desafiador. Então, sou apaixonado, agradeço muito essa referência, embora não seja, eu aprendo muito com vocês, com todos os colegas que trabalham nesse setor. Interessante que, antigamente, quando eu ia realizar um pedido de um lanche, a gente pegava o telefone fixo, ligava para a lanchonete, né? Via um rapaz com a bicicleta ou com a moto. Hoje, temos os aplicativos que prestam esse serviço. E eu sempre uso esse contexto como uma analogia para representar bem a cadeia de custódia. Porque eu tenho uma rastreabilidade daquele pedido. Para mim é uma experiência única, a experiência do iFood. Porque ao realizar esse pedido, eu gero o início da cadeia de custódia. O seu pedido foi efetuado, o restaurante recebeu o seu pedido, está sendo preparado, o entregador que vai buscar, responsável pela sua entrega, está a caminho do restaurante, depois está se dirigindo à sua entrega. E o principal, quando chega na sua residência, este contém um lacre. Sempre e se este lacre estiver violado, não consuma esse alimento. E por que no processo penal, a gente tem que aceitar, admitir uma prova que não tem um lacre, que não tem uma rastreabilidade, que a gente não sabe a origem, que a gente não pode reconstruir de onde veio, qual foi o caminho que percorreu? É isso que a gente tem que ficar atento, né, doutor? Você não poderia ter feito uma analogia melhor e adequada para esse caso do que seriam as provas digitais. É bem verdade que quando adentramos no processo, o primeiro questionamento, se ao analisar o gerenciamento de crise do processo, quem são as partes, quais são as imputações, quais são as teses de acusação, de onde vem essa prova? Qual é a sua origem? Qual foi a fonte? Né? Para justamente questionar a validade, a admissibilidade dela, e a cadeia de custódia, ela, de fato, ela vem como essa possibilidade. E é bem verdade que não é de hoje. Existe esse engodo da advocacia criminal, pelo menos recente, alguns colegas falar, a cadeia de custódia é algo recente. Alguns juízes, doutor Delano, falam que não, mas isso aqui, não a depender de um processo em andamento, isso aqui é antes do pacote anticrime, isso aqui é antes da Lei 13.964, né, 2019. Então, não se discute pacote anticrime. Não, peraí. Não se discute a cadeia de custódia. Não é por aí. Já existia o POP antes disso, né? O procedimento operacional padrão, que trazia em sua estrutura aqueles aspectos do ISO 27037 de 2013, que era 2012, foi incorporado na BNT em 2013, que dava essa tecnicidade desse manuseio, dessa rastreabilidade, de onde vem a sua origem, para que o advogado pudesse entender se essa prova era admissível ou não. A ISO, ela traz este ambiente de autenticidade, rastreabilidade, confiabilidade, né, da prova. Ela vem. Interessante que na portaria 82 Senasp de 16 de julho de 2014, se você pega ali o artigo 158, você... Na íntegra. Então, nós temos, desde 2014, um procedimento que é adotado pelo Ministério da Justiça.
Então, assim, não há de que se falar somente no pacote anticrime. Mas, superado este ponto... Ou seja, não é novidade, né? Não é novidade. No seu dia a dia, o que você tem encontrado? Você que é um advogado, que tem o conhecimento, que tem o traquejo com a prova digital, tem sido difícil o acesso a esses elementos integrais na íntegra? Como que está sendo o seu enfrentamento sobre isso? Tem sido difícil. É mentira do advogado que fala, não, eu tenho total facilidade a esses elementos de prova na investigação. Não. Primeiro que, por muitas vezes, até por falta do conhecimento do próprio advogado, ele sequer sabe o que está requerendo. Em grandes operações, em operações que hoje os resultados são resultados em dados, em massas digitais, são disponibilizadas, a polícia, por exemplo, a polícia judiciária, ao realizar a investigação, o resultado e os extratos dessas investigações são jogadas no processo, no procedimento, que serão utilizadas pela acusação, que serão jogadas na ação penal, e o advogado não sabe nem por onde começar. E aí eu respondo por mim também. Então, a dificuldade tem sido, primeiro, em identificar o que é que a gente vai precisar utilizar, e a outra dificuldade em localizando o que você quer, lógico, a integralidade de todos os atos praticados, todos os meios de produção que foram realizados, métodos e todas as diligências necessárias, daquela produção de prova que está lá prevista na súmula 14, né, do STF, mas a dificuldade, ou eu quero dizer dolosa ou culposa, das instituições de persecução de disponibilizar na integralidade o que está sendo requerido. O advogado tem que estar atento, porque esta súmula vinculante 14, ela nasceu em 2003, ali meados de 2003, quando a Polícia Federal tinha um volume muito grande de operações policiais decorrentes de interceptações telefônicas, na época, onde tinha início as operações policiais, onde os profissionais da advocacia, os advogados não tinham acesso, era feito de propósito para tumultuar, para que a gente não pudesse exercer a profissão. Foi quando o Conselho Federal militou e conseguiu que fosse padronizado, né, essa súmula entrasse em vigor. E nós temos essa garantia. Mas o que eu vejo no dia a dia é que a dificuldade do manejo dessa reclamação, o advogado explorar bem essa súmula vinculante, porque além da prerrogativa da advocacia que nós temos no nosso estatuto, nós temos a lei federal e a súmula vinculante que nos garante o acesso de todos os elementos já documentados. E o advogado se contenta em um relatório de extração sem ter acesso à integralidade da extração. Isso também passa pelo seu dia a dia? Você consegue identificar que os colegas têm essa dificuldade? Além de ser preocupante, sim, já respondendo essa pergunta, e um alerta preocupante. Os advogados, alguns colegas, não por uma questão de não conhecimento, ou talvez por uma questão de conhecimento, porque por ser algo novo a ser discutido, porque tem uma tecnicidade maior, mas estão se limitando a apenas estar atuando no que está disponibilizados nos relatórios. Do resultado das investigações, dos relatórios de extrato dos dados, por exemplo, eles estão satisfeitos com o que está sendo dispostos, não estão preocupados com a tecnicidade do que foi feito nesses procedimentos, ou seja, com respeito às padronizações, conforme previsto a cadeia de custódia, o POP e tudo mais, o ISO, e quer morrer o processo por ali. E a pergunta que você me fez, como é que está sendo a sua atuação nesse sentido? E aí eu vou fazer uma menção ao que você me falou uma vez. Adote seu perito favorito, né? O seu perito de estimação, não é? E aí hoje eu tenho esse prazer de estar trabalhando com um perito, nosso colega, o Rômulo Carvalho, que tem compartilhado muito conhecimento nesse sentido, e é impossível o advogado querer tatear num mundo do qual ele não pertence. E é um engodo também o advogado achar que ele tem capacidade de atuar em todas as áreas do quais ele não tem conhecimento. Ele vai precisar, se for para discutir aspectos de reforma, de âmbito de imóveis, ele vai precisar de um engenheiro, ele vai precisar laudar isso, certo? Porque nas provas que estão sendo disponibilizadas, né? Até então ainda não é prova,
uma evidência, uma massa de dados, vestígio digital, porque para ser evidência tem que passar pelo tratamento do ISO, né? Pela padronização, porque esses advogados não estão optando ou estão procurando peritos para questionar a admissibilidade ou a integralidade desses elementos de prova. Você tocou num ponto importante. O perito como parceiro de trabalho. O advogado tem que aprender também a se comportar, de como precificar seus honorários, independente, deixando claro para o seu cliente que os honorários advocatícios não se confundem com os honorários de um assistente técnico. E também destacando a importância que o assistente técnico traz para a efetivação do resultado, para que possa aumentar a possibilidade de uma cognição favorável à defesa. Então, isso é importante para que o advogado também esteja atento, porque tem um custo, processamento de dados, análise de dados, tem um custo a ser cobrado, a ser cobrado de forma correta. Então, é bom o advogado também ter esse contato com o perito antes de qualquer situação, para ele entender, até mesmo para ele poder precificar seus honorários. Justo. Tem sido também um desses desafios. O cliente, porque como é um mundo novo, não é que seja novo, mas essa adoção dessas alternativas ao processo penal. O cliente estava acostumado com um processo antigamente, um processo analógico, um processo de papel. Então, ele tem a dificuldade de compreender a necessidade, principalmente clientes mais conservadores. Essa nova geração entende essa preocupação da defesa enquanto a isso. Mas os clientes mais conservadores, eles acreditam que mas não é só peticionar, doutor, nos autos. Não. Para eu peticionar, eu preciso ter o acesso. Para eu peticionar, eu preciso ter o conhecimento. E esse conhecimento, ele não pode estar concentrado em mim. Ele é alocado a um profissional, a um perito, um expert, expertise nessa atuação. E essas questões de valores têm que ser muito claro. E eu não gosto nem de falar que é valor. É um investimento defensivo. É um investimento. Se eu tenho possibilidade de estar concorrendo e jogando dentro de um jogo processual penal e eu tenho que montar a minha equipe para jogar, para ganhar esse jogo, esse jogador, se ele for caro e fundamental para o resultado do jogo, ele tem que ser demonstrado ao cliente para nós vencermos o jogo com esse profissional. E o profissional, o advogado, ele tem que se atentar também que se ele perde uma chance defensiva, o cliente pode acionar ele futuro. Sem dúvidas. Perda de uma chance. Perda de uma chance. Então, você tinha disponibilidade e não utilizou. Isso. Doutor, o senhor sempre soube que tinha a possibilidade de fazer isso? Sabia, mas por que o senhor não me disse? Não é isso? Entendeu? Então, é nesse sentido. E o interessante também é que a gente tem que... Pouca gente explora esse assunto. Essa consulta em fontes abertas. Pela autoridade policial, pelos agentes da lei. Cara, isso é um debate que tem que ser explorado, porque até que ponto isso é legal? Até que ponto eu consigo rastrear essa consulta em fontes abertas? Até que ponto o Marco Civil da Internet, a Lei de Proteção de Dados foi respeitado? O meu direito foi garantido? Já parou para pensar? Então, o advogado ele tem que se atentar nesse sentido também. Existe uma função em cada estado que é o gestor de dados, onde o servidor público ele tem um responsável. É fontes abertas? Mas ele tem que registrar todo tipo de pesquisa, porque os dados têm que ser bem tratados e têm que ser registrados. Então a gente estaria falando de uma espécie de cadeia de custódia da Alcinte. Cadeia de custódia da Alcinte. É nesse sentido. Então, nós temos o Rômulo Cavalli, que é mestre nisso. Ele vai estar gravando com vocês bem próximo, ele pode explorar isso, mas eu quero deixar esse tema para que vocês possam se aprofundar neste assunto. E entenda bem, relatório de investigação sempre traz. Investigação essa evidência veio através de pesquisa em fontes abertas. De que forma? Como? Quem? Qual foi o servidor? Qual foi o agente? Que hora que ele pesquisou? Aonde foi? Eu preciso refazer o caminho que ele percorreu para chegar no mesmo resultado. Não é o que ele alega que é o senhor a verdade completa. Eu preciso garantir o contraditório para o meu cliente. É possível? Perfeito isso. Perfeito. Essa, na verdade, é uma pergunta desafiadora, né? É um novo mundo que se revela.
Porque se existe possibilidades, mecanismos de investigação, e a OSINT é uma ferramenta para esse tipo de investigação, então, em si, se o caráter do controle judicial da investigação, que é previsto lá no artigo 3º-B, que adentrou no juiz das garantias, então tem que ser questionado também essa investigação de fontes abertas. Como é que se deu, como é que se procedeu, onde se realizou, por qual motivação, por quem, qual horário, antes da investigação, pós-investigação, antes da autorização, depois da autorização, informado a juízo, não informado em juízo. Muito interessante, doutor Delano, essa provocação. É isso, eu quero agradecer a sua presença. Imagina. Hoje. É uma satisfação imensa lhe conhecer pessoalmente. A gente vinha conversando através do contato via WhatsApp, via Instagram. Parabéns pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo. Eu fico muito feliz em encontrar colega de profissão que realmente estuda sobre esse tema, que realmente busca o conhecimento. Quero te parabenizar, todos os seus escritórios, vocês estão de parabéns, continue assim e de antemão, contem conosco. Estamos aqui para somar com vocês. Muito Eu agradeço. Parte de tudo é agradecer. Você não consegue, primeiro ponto, você não consegue fazer nada sozinho. E o nosso escritório é um exemplo disso. Nós somos uma equipe uníssona em prol disso, é o que chamamos no rugby de Scrum. Toda a força direcionada em prol de um resultado. E, logicamente, nenhum trabalho seria possível sem a equipe do nosso escritório e a confiança dos nossos clientes, que, logicamente, que nos confia o trabalho ser bem feito e a vontade também de querer ganhar. Então, independente do resultado, mas a vontade de. A satisfação é toda nossa, o prazer é todo meu de conversar com você. E o dia de hoje tem sido muito importante para mim porque me enriquece cada vez mais em conhecimento. Obrigado, doutor Delano. Muito obrigado. Agora eu quero lhe pedir ajuda para a gente liberar o pessoal que estão preso numa sala ali do recorte jurídico e devolver o podcast dele. Muito obrigado, até a próxima.